Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Quarta-feira é dia de Copa Sul-Americana, é dia de Copa Libertadores aqui no Franguinho. A gente começa com um empate um pouco insosso entre Corinthians e Fortaleza. Mas a rodada prossegue hoje, já pela Libertadores, com um jogaço, Fluminense e Internacional. Quem vai falar sobre isso aqui comigo são Ailton Amalfi e Rodrigo Gini. Bom dia, amigos. Amalfi, animado para esse meio de semana? Bom dia, Lito. Bom dia, Gini. Bom dia a todos que vão nos assistir. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você assiste a hora que você quiser. Eu achei... Estou animado, sim. Acho que hoje tem um jogão, um grande jogo, dois times que se equivalem. Eu acho que Inter e Fluminense não tem... Fluminense e Inter não tem favorito, dois times que se equivalem. Tem o Defensa e Justiça, que a gente já falou aqui que o Defensa e Justiça tem o escudo mais feio do mundo, ILDU. E amanhã tem o Boca e Palmeiras. O jogo de ontem foi um jogo... Aquele jogo ruim que ninguém... Que eu acho que o Fortaleza se contentou com um empate, achando que vai virar lá. E deu para perceber claramente o que é um time treinado, bem organizado, até inferior, assim, se você falar nome por nome, mas quando um time é bem treinado, bem organizado, ele consegue equilibrar e até vencer, que era o time do Fortaleza, e um bando, né, que o Luxemburgo não consegue acertar esse time, um bando que foi o Corinthians, que achou um gol numa jogada individual e brilhante, um passe brilhante do Renato Augusto, com o criticado, mas acho que é um bom jogador, muito criticado e sacrificado, Yuri Alberto. E está tudo aberto. Eu continuo achando que o Fortaleza é o favorito. Hoje eu acho que é outro empate, um jogo difícil. Defensa e Justiça, também vou ficar num empate. E amanhã o Boca, o Palmeiras que se cuide, porque jogar lá não é fácil. E é isso. Para essa primeira rodada, eu acho que está mais ou menos por aí. O que você acha, Gini? Bom, antes de mais nada, eu vou pegar carona no que você disse, Amalfi. O amigo internauta pode acompanhar na hora que ele bem quiser, mas não deixa de curtir, não deixa de deixar seu like lá, clica no polegar para cima e tudo, e siga o canal para a gente poder viralizar e chegar a mais gente, cada vez mais gente, né? O Fortaleza foi pragmático, né? Já que a gente falou disso do São Paulo e Flamengo outro dia na final da Copa do Brasil, o Vojvoda conseguiu uma vantagem inicial, o Corinthians ali na base do abafo, na base da pressão, ainda no primeiro tempo conseguiu o empate, mas não se impôs na segunda etapa, jogando em casa. Então é claro que o caminho fica mais livre para o Fortaleza, até porque o Castelão, com 70 mil pessoas, como a previsão é essa, vai ser um caldeirão, e a festa da torcida do Fortaleza é uma festa espetacular. Eles fazem mosaicos lindos, é muito bacana. Todos os ingressos vendidos já, né? Tudo vendido já. Com grande antecipação, e já que se futebol fosse merecimento, a gente diria que o Fortaleza estava bem encaminhado para essa classificação. Mas Corinthians tem superado momentos aí que teoricamente não era para passar, não tinha força. Vamos ver o que é que acontece semana que vem. Hoje, confronto completamente aberto, completamente imprevisível. Concordo com quem disse que são dois times meio intrusos nessa fase da Libertadores, que você, no começo da temporada, talvez não considerasse nem Inter nem Fluminense semifinalistas, mas é aquele negócio, deixaram chegar, agora estão a 4 jogos do título, então é de se esperar muita raça, muita entrega, e é um duelo interessante de treinadores. 3 jogos. É verdade, não, verdade, final única, tá certo. Final jogo único. É verdade. Então, é de se esperar muita entrega, muita superação, de estilos completamente diferentes, né? O argentino mais pragmático, o Cudê, e o Fernando Diniz, que é um pouco mais criativo, um pouco mais fora da casinha e tal. E Palmeiras e Boca amanhã é aquele negócio, né? Tudo para ser um jogão. Bomboneira, lotada, jogadores de destaque no Boca ainda, que o Cavani não seja o Cavani de antes, mas tem o Benedetto. É sempre um jogo para a gente olhar com atenção, promessa de bom futebol. E são 2 jogos, tanto de hoje, do Fluminense,
com Inter, quanto amanhã, Boca e Palmeiras, pelo menos 3 times aguerridos, né? Não tanto o Palmeiras. O Palmeiras é um jogo menos físico, né? Mais toque de bola, mas vai ser para ficar parado na frente da televisão roendo unha. Jogaços mesmo. Agora, gente, saindo um pouco dessas Copas, não vou dizer sul-americanas, porque uma é sul-americana, dessas Copas do nosso continente, o nosso Campeonato Brasileiro vive aí um momento de definição, pelo menos para um clube ou outro. Como o Rodrigo Gini já comentou, antes da gente abrir aqui, o Vasco acabou saindo da zona da degola. E é um time que está em crescimento. E, por outro lado, o Flamengo atirando para todo lado para ver se arranja um técnico, enquanto não arranja, São Paulo continua lá, Imperial. O que a gente pode esperar? Ailton, já sei o que você vai falar. Completa você agora. Eu quero o seguinte, eu continuo na campanha. Depois eu queria até perguntar a vocês o que vocês acharam da entrevista do Luxemburgo ontem, que ele botou a bola no chão, parece que ele voltou a ser mortal, né? Então, mas eu continuo com a campanha Luxemburgo no timão. Luxemburgo no timão, que ele vá para o Mengão. Não, desculpe. Luxemburgo no Mengão, desculpe, que ele largue o meu timão. O Flamengo, a gente estava até nós conversamos um pouquinho antes, né, para fazer a nossa resenha. Parece que gastou 50 milhões em rescisões. Como joga dinheiro fora o Flamengo, né? E eu li que o Marcelo Galhardo pediu 4 milhões para aceitar dirigir o Flamengo e que parece que já está bem encaminhado com o Tite. E quanto ao Vasco, o Vasco voltou a jogar em São Januário, o Vasco tem uma torcida intensa e eu acho que o Vasco não tem time para cair, tem times piores que o Vasco, o Santos, o Cuiabá, o Curitiba, o América. Eu acho que o Vasco não cai. E é uma grande volta por cima do Vasco, que parece que se acertou. E o Ramon, como é o nome? Ramon Dias botou o time para jogar, os jogadores compraram a ideia dele e o Vasco está jogando um bom futebol. Faltou dizer dessa história do Galhardo que desses 4 milhões, 2 são de adicional de insalubridade, né? Porque trabalhar no Flamengo exige fígado e coração forte. Mas com relação ao futuro do time, é aquela história. Tinha o Dorival, que era um treinador que a gente pode dizer relativamente barato, que entregava, que conquistava títulos e optou por um caminho nessa coisa do glamour, etc. Vamos trazer treinador de fora. Enfim, o professor Jorge Jesus está na área de novo. Se quiser pagar, ele está livre para fechar de novo. Mas são capítulos e capítulos que se somam de uma trajetória que podia ser bem mais tranquila lá pelos lados da Gávea. Com relação ao Vasco, uma coisa bacana é que você tem o time crescendo na hora que tem que crescer. Agora que é a hora de sair da zona do rebaixamento e engatar uma quarta, uma quinta marcha e acelerar para sair dela. E o Vasco volta a campo justamente contra o Santos. Que esse não é nem um jogo de 6 pontos, é um jogo de 12 pontos. Porque se ganha de novo, tudo bem que é fora de casa, né, na Vila Belmiro, mas se ganha de novo, ele não só põe mais um pé, né, se afasta mais ainda da zona do rebaixamento, como joga o peixe para uma situação periclitante. Realmente uma situação bastante difícil. Mas enquanto a gente estava falando aí, vocês estavam falando do Vasco, do Fortaleza, eu dei uma pesquisadinha rápida aqui para ver como é que está a colocação no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Gente, líder é o Fortaleza, do segundo turno, né, com 12 pontos. Em segundo, Vasco da Gama, com 10. Aí Flamengo aparece em nono, Corinthians aparece em 13º, Botafogo está quase na zona de rebaixamento, está em 13º. Agora, a zona de rebaixamento tem, por exemplo, o São Paulo. Como é que vocês veem aí essa situação? Quem pode voltar bem, quem pode não voltar tão bem? O Botafogo ele tem tudo para voltar ao caminho das vitórias, que é contra o Coritiba, se não me engano. É isso, né, Lito? Contra o Coritiba.
Próxima rodada? Botafogo, Coritiba, não é isso? Na segunda-feira, Botafogo... Deixa eu ver aqui. Botafogo e Atlético... Não, peraí, não é possível isso. 23ª, Botafogo e Atlético Mineiro? Não, estou atrasado aqui. Estou atrasado, Botafogo e Atlético já rolou. É 25ª rodada. Eu tinha visto que seria segunda-feira, Botafogo e Goiás. Você Botafogo acertou e a cor. Não, Você acertou a cor. Acertei a cor. Quer dizer, o Botafogo tem tudo para... Tem que ganhar esse jogo inclusive, para a moral voltar aquele astral altíssimo que estava. Então, eu acho que o Botafogo tem que ganhar esse jogo. Tem tudo para ganhar e tem que ganhar esse jogo. É no tapetinho o jogo. Exatamente. E eu queria perguntar para o Gini se Minas Gerais só vai ter 2 times na Série A o ano que vem. Com certeza. O América, infelizmente, é caso perdido. É aquelas coisas que a gente não consegue explicar, porque a estrutura do time foi mantida, o Wagner Mancini ficou enquanto aguentou, mas né, não se segurou e o time não responde agora com Bustos e tudo. Não responde, não sai dessa situação. Ensaiou ali, venceu o São Paulo, etc., deu uma animada, mas com essa pontuação, com 18 pontos, sinceramente, não vai a lugar nenhum, infelizmente, porque vinha fazendo um ótimo trabalho, né? Um trabalho de profissionalização ali, sem loucura, dentro de um orçamento razoável. Vai voltar para aquela gangorra que a gente acostumou a ver em anos anteriores. É uma pena, mas tem tudo para voltar. A América tem uma seriedade de trabalho que permite pensar em 2025 estar de volta à Série A. Bom, Gini, você está falando do América, mas nós temos aqui no Franguinho um especialista em Série B, que é o nosso querido Luiz Ademar, o craque do Tucuruvi. Fala aí, Ademar, sobre a rodada da Série B. Lembra do Alan Ruschel, um dos poucos sobreviventes daquela tragédia terrível com o avião da Chapecoense? Pois bem, dos sobreviventes, ele é o único que continua jogando bola. E o Alan Ruschel é o personagem de hoje dessa 29ª rodada. Por quê? Ele fez um golaço cobrando falta e foi um dos personagens na vitória do Juventude por 2-0 em cima do Avaí em Floripa. Esse resultado, somado à derrota do Guarani em Maceió contra o CRB, fez com que Guarani e Juventude ficassem com os dois com 50 pontos. Porém, o time do Alan Ruschel entrou no G4 e tirou o Guarani, porque o Juventude tem 15 vitórias e o Guarani 14. Então o grande personagem foi o Alan Ruschel nessa 29ª rodada. O líder continua o Vitória, que ganhou mais uma. O vice-líder continua o Sport, que ganhou mais uma. Lá, na zona do rebaixamento, não tem novidade. O ABC com 16 pontos lanterna vai cair. Matematicamente ainda não, mas vai cair. O Londrina com 21 também. O Tombense com 26 e a Chapecoense com 28 ainda sonham. Brigam ali com o Avaí, com o Ponte, com o Ituano. Mas os 4 continuam há várias rodadas dentro da zona do rebaixamento. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima. Então nós vamos ficando por aqui, já de olho nesse recomeço aí do Brasileirão. Vai ser no sábado, 2 belos jogos, sábado, às 4 da tarde. No Maracanã, Flamengo, ou o que resta do Flamengo, contra o Bahia. E no Castelão, Fortaleza contra o Grêmio. Pode ser também mais um fim de semana bastante interessante. E tem São Paulo e Corinthians, né? São Paulo e Corinthians também. Vai ser, aí é clássico, né? Vai estar na ressaca. Se o São Paulo vai estar na ressaca do título. Mais uma vez, em um horário meio engraçado, né? Sábado, 6h30 da tarde. Eu não acho é que... de noite, não é de dia, sei lá o que. Esse é um encaixe do streaming do pay-per-view, talvez, né? Com certeza. O jogo do crepúsculo. O jogo, como diria... aliás, hoje, falando em crepúsculo, eu queria fazer uma homenagem, caiu bem, que hoje o nosso querido, um dos meus ídolos da infância, faria 95 anos, Fiore Giliotti, que falava crepúsculo de jogo. Onde ele estiver, que ele nos ouça e ele nos abençoe. Abre Foi um dos ídolos da minha infância. Foi um dos ídolos da minha infância. Então tá bom, então fica aí
Franguinho se encerra aí com essa homenagem ao grande Fiore de Liotti. E a gente volta na sexta-feira para falar de tudo que aconteceu nas Copas Continentais e aprofundar um pouco mais a próxima rodada do Brasileirão. Amigos, obrigado pela presença, um abraço, até sexta-feira. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.